Uma boa noite. Boa noite. Que susto que eu levei essa garrafa. Então vamos iniciar os nossos estudos da noite com Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita. Vamos então fazer uma leitura inicial. Cultive a verdade em todos os momentos da sua vida, e a verdade o levará triunfalmente ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por seu intermédio, e procure ouvir a voz silenciosa que lhe fala do fundo do seu coração, por meio da sua consciência. Obedeça aos conselhos que ela lhe der. Então vamos fazer a nossa prece e vamos então rogar a Deus nesse momento, a nossos amigos espirituais, ao nosso Pai Francisco, que possa estar olhando por todos nós, que Ele possa estar orando por nós, nos orientando, iluminando a todos, e que essa luz aqui dentro tenha muita paz, que possa irradiar este bairro, a todos os vizinhos, que possam ter paz e que possamos aqui nesse clima ser intuídos e inspirados pelos nossos mentores que irão ministrar esses estudos da noite, irão nos dirigir para que a gente possa ser instrumentos úteis nessa noite de divulgação das Escrituras Sagradas à luz da doutrina espírita. Que possamos ter um ótimo entendimento. Agradecemos e que todos estejam conosco, que assim seja. Então agora a gente inicia o capítulo 4 do Gênesis de Moisés. E nesse capítulo 4 a gente vai trabalhar o nascimento de Caim, Abel e Sete. Aqui no livro do Severino Celestino, ele dá uma introdução desse capítulo 4. Ele diz: neste capítulo são iniciadas a história e a cultura da humanidade. Do versículo 1 ao 16. Que no teu caso foi até o 16. Né? Então essa primeira parte seria a cultura da humanidade. Que temos então a história de Caim e Abel e a expulsão de Caim da sua terra. E do versículo 17 ao 24 temos a lista dos descendentes de Caim e início da lista das profissões dominantes da época. Nos versículos 25 e 26, o terceiro filho de Adão e Eva e sua descendência. Nas lendas e histórias das nações antigas ocorreram fatos semelhantes, ou seja, brigas de irmãos sobre o que era mais importante, ser agricultor ou pastor. Nestas lendas as coisas sempre terminavam em paz, e um dos dois era coroado como dominante do outro, e o irmão dominado se submetia ao domínio do vencedor. Aqui na Bíblia não ocorreu isto, e a história termina em assassinato, julgamento, punição e até proteção, quando Deus coloca um sinal em Caim para ele não ser assassinado. O sinal de Caim era o nome de Deus, escrito em sua fronte. Deus dá uma lição para a humanidade, ensinando que as consequências sempre virão para todo aquele que transgride os seus ensinamentos. O procedimento de Deus demonstra que a sua misericórdia é para todos. A fuga de Caim para outra cidade em busca de proteção permanece até hoje, onde vemos fugitivos políticos que procuram refúgio e asilo em embaixadas estrangeiras. Então essa é mais ou menos a introdução do que a gente vai estudar. E no versículo 1, então todos acompanhem, o versículo 1 dizia: Adão conheceu sua mulher Eva. Ela engravidou e concebeu Caim, e disse: alcancei um homem com a ajuda de Deus.
Esse é o primeiro. E aí tem um comentário que diz: o termo bíblico conhecer também significa amar, porque para se amar tem que se conhecer. Hoje só ama o que conhece. Daí o grande ensinamento para todos aqueles que precisam se unir a alguém, que o façam após total conhecimento e certeza de sua escolha. E Adá pode também significar procriar ou penetrar. O nome Caim significa um varão, ou ainda aquele que faz um instrumento de ferro. Aqui tem, nesse primeiro aqui, vamos ver nos comentários de vocês aí. Já passou um pedaço pra mim, pastor. E aí, gente? Disse aí, então, Adão conheceu sua mulher, e ela engravidou e concebeu Caim. E disse: alcancei um homem com a ajuda de Deus. Então aqui a gente tem que entender que isso aqui tudo não são pessoas, né? A gente sempre vai ter que ver os símbolos. Isso aqui tudo é símbolos, né? Nunca vai dizer, se for o pé da letra, Adão, um homem, né, conheceu a sua mulher chamada Eva. E aí então eles engravidou a Eva, né? E teve um filho com a ajuda de Deus. Então a gente já tinha visto nos capítulos anteriores que Adão é um tipo de psiquismo, né? E a Eva é outra. E agora entra mais um elemento, além de Adão e Eva. Entra mais um que é o Caim, aqui nesse versículo. E o que aconteceu assim nos capítulos anteriores que a gente viu? Através da sedução da serpente, houve no caso a corrupção de Eva, né? E aí então ela não aceitou os desígnios divinos, escolheu outro caminho, se equivocou, não quis seguir as leis divinas. E aí então isso aí gerou um fruto. Então a gente tem que mais ou menos interpretar por aí. E esse fruto que gerou através de não ter cumprido as leis divinas, né, de ter desviado do caminho e aceitado a proposta da serpente, gerou então um filho. Esse filho, né, um filho também como se fosse um psiquismo de Eva que foi gerado, gerando Caim. E até as leituras que eu mandei lá, não sei se vocês acompanharam, é bom que vocês dão uma lida lá, que já dá um norte para nós lá dos comentários do Honório. Vocês deram uma lida? Eu dei uma lida, mas não. E lá fala lá casamental, lá depois, né? Desses irmãos aí, que depois vai ter o outro. Né? Agora no versículo 2. E o que vocês querem comentar sobre esse aí? Tem aí? Sim. Aqui ele começa com coabitou. No hebraico temos o eufemismo conheceu. Há um conhecedor e conhecido, uma curiosa, mas exata descrição. Jarqui interpreta a palavra como tinha conhecido, ou seja, uma ação já passada antes mesmo da queda, pois suponha que de outra sorte ele não teria obedecido à ordem de multiplicar-se, mas não há nenhuma indicação que Adão se havia produzido antes da queda do pecado. Deu à luz a Caim. Houve algo terrível no fato do filho primogênito
dentre toda a humanidade, de acordo com o relato bíblico. Veio a tornar-se um homicida. Mas talvez isso seja apropriado agora como vemos o começo da propagação do homem caído, o ímpio. O nome significa trabalhador em metal, ainda que, de acordo com a etimologia popular, tenha obtido o sentido de adquirido. Porque eu acho que aqui ele já passa mais adiante, né? Ele vai falar do adquirir um varão. Ele tá no mesmo, né? Porque aqui eu acho que ele tá pegando por palavras, né? Adquirir um varão com auxílio do Senhor. O fraseado tem perturbado alguns intérpretes porque se diz a frase literalmente com o Senhor. Por isso, a palavra et é tida com alguns como um erro primitivo do texto, ou por alguma escriba antigo. Caim já nasceu com a marca do mal em antecipação ao seu pecado, ou então que ele já nasceu separado para adorar Yahweh como primogênito da raça. Eva antecipou que em Caim cumprir-se a promessa messiânica em Gênesis 13:15. Ele seria o Messias prometido. Os descendentes de Caim formavam uma raça ímpia e cobiçosa, mas que apesar disso, em muito ultrapassou os descendentes de Sete quanto às artes da civilização. Essa narrativa simboliza a degeneração humana desde o princípio. Nada havia no meio ambiente de Caim que o tivesse levado a matar seu irmão. O ato originou-se da maldade do íntimo. Temos aqui, mas acho que é melhor depois. Eu acho que aí por último aí explicou bem, né? Ele fala da maldade, né? O que gerou, o que é esse tipo de humanidade que é o Caim, né? Mas pensando como teve a oferta do pecado, né, do pecado do erro, enfim, que foi aceita. E teve o filho, né? Então não seria também a humanidade levando esse erro ainda por tempos? Bom, o Caim seria essa nova geração que seria essa... como se dizer assim, já teria algum conhecimento, mas mesmo assim voltado para outras questões. Como ele disse ali, a geração dos ímpios, né? É uma geração que é corrompida, né? Que segue só, no caso, o materialismo, né? Tem uma inteligência, né, já, mas falta ainda a moral, né? Porque o Caim, nós vamos ver mais adiante que o Caim ele vai trabalhar as questões da terra, né? Então o que é aquelas questões da terra? A gente comentou, é o materialismo, né? Vive só em função do materialismo e da sua cobiça, ambição, egoísmo, que diz ali, né? Então seria uma outra geração mais evoluída na questão um pouco mais científica, mas continuando ainda a errar na questão moral ainda. Também. Vamos pro próximo, então, vamos ver. No versículo 2, ele diz assim: continuou e deu à luz seu irmão Abel, que se tornou pastor, e Caim lavrador. Daí então aqui está dizendo que ela deu continuidade, a Eva no caso, e deu à luz seu irmão Abel, irmão de Caim, que se tornou pastor, e Caim lavradora. Então aqui o Abel pastor, dois elementos diferentes, e o Caim lavrador. Lavrador é o que? Aquele que cuida só das questões do mundo, da terra. Então ele tá só vivendo um materialismo contumaz. E o Abel, nós vamos ver que é um outro tipo, né? É um tipo que ele é pastor. Vamos ver o que diz aqui: Abel, pastor, e Caim, lavrador, as duas primeiras profissões do homem. Aqui está falando mais ou menos do literal, né? Mas a gente tem que ir além desses elementos aqui.
Então aqui nos mostra assim como a gente viu que Caim seria a corrupção, as infrações das leis, vivendo só um materialismo, né, o egoísmo. E o Abel então seria esse irmão, porque os irmãos eles vivem juntos. Até eu enviei lá no WhatsApp, tem um comentário do Honório, os irmãos vivem juntos. Então seria a casa mental de todos nós, a nossa casa mental. Que nós temos esses dois elementos dentro de nós. Nós temos o elemento psiquismo Caim, que a gente pode dar vazão, né, ao Caim, ou pode despertar também o Abel. Porque o que aconteceu? Depois nós vamos ver mais adiante ali, depois, né, esse primeiro assassinato da Bíblia, né? O primeiro assassinato. Então aqui é mais ou menos aquela historinha que a gente já ouviu falar sobre a história do índio, que lá que ele diz, né? Qual é o cão que tu vai alimentar mais, né? Lembra? Aquele que tu alimentar mais, tem dois cão brigando dentro de ti. Qual é que vai vencer, né? Vai vencer aquele que tu der mais alimento, né? Ou seja, que tu alimentar mais. Ou seja, o Caim representa os nossos vícios, né? Então, se nós der vazão mais aos vícios, alimentar, nós vamos estar sendo Caíns. Mas o Abel está ali em sementinha para ser despertado dentro de nós, né? Ou seja, é essa luz divina. É a luz, né? E esse Abel aqui representa também Jesus, né? O Espírito Crístico que todos nós temos dentro de nós. O Espírito de Cristo. E que o Cristo interno e o Cristo externo. Por quê? Porque diz aqui o Abel se tornou pastor. Né? E Jesus o que é? Ele não é o bom pastor? Né? Jesus é o bom pastor. E ele nos dá o caminho para nós chegarmos até a casa de Deus, né? Até a casa do Pai. Então o Abel seria esse lado, ainda que a gente aqui acontece na Bíblia, aqui que essa humanidade de Caim acabou deturpando, matando Abel, né? Matando essas questões espirituais. Vocês estão entendendo? Então são esses dois tipos que a gente tem. Tá? Mais adiante nós vamos ver melhor. Ó. No 3, ó. Passado o tempo, Caim ofereceu produtos da sua terra como oferta a Deus. Ó. Então Caim, ó, oferecendo coisas da terra a Deus. Ou seja, o materialismo, né? Oferecendo materialismo. Não oferecendo as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? As leis, praticando as virtudes. Porque o que Deus quer de nós, né? Deus quer de nós que a gente seja feliz, a verdadeira felicidade, né? Que a gente possa ser conduzido através do bem, fazendo coisas boas. Mas o Caim não tem essas coisas boas. Se nós formos o Caim, nós vamos produzir coisas da terra. Então Caim não trouxe o melhor. E no 4 diz assim: e Abel ofereceu também os primogênitos, ó, do seu rebanho e seu leite. E Deus gostou de Abel e de sua oferta. Porque Abel ofereceu também, ó, aos irmãos mais velhos, né, do seu rebanho, ó, e seu leite. Deus gostou. Abel trouxe o melhor. Toda vez que trazia o melhor. No 5 diz assim: e para Caim e sua oferta Deus não gostou. E Caim se irritou e suas faces caíram. E para Caim e sua oferta Deus não gostou da oferta de Caim. E Caim se irritou e suas faces caíram. O livro do Gênesis não menciona nenhuma exigência de Deus com relação a ofertas. No entanto, Deus simbolicamente aprovava como forma de dizer obrigado. Porém, quando a oferta foi feita por inveja, que foi o caso de Caim, Deus não se agradou.
Vocês querem comentar alguma coisa desses aí? Aqui é tudo que tu tá falando. Não tem muito, aqui é uma continuação, né, dessa história, que vai culminar no assassinato, que a gente vai chegar lá, ó. No 6 diz assim, ó, e disse Deus a Caim, por que isso te irritou? Por que tuas faces caíram? Tuas faces caíram significa um gesto de tristeza. Por que ficasse triste? Por que ele ficou triste? E no 7 diz, se fizeres o bem, conseguirás. E se não fizeres o bem, o pecado estará à tua porta, e terás o teu desejo, mas poderás dominá-lo. Caim tem a possibilidade de refletir antes de cometer o erro ou o delito. Se vencer os impulsos inferiores, poderá se libertar do erro. Essa aqui cai bem para nós, né? Então, se nós fizermos o bem, primeiro para nós e consequentemente para o próximo, nós vamos conseguir. E se não fizermos o bem, então o pecado, ou o que significa o pecado é o erro, né, de errar o alvo, estará na nossa porta. E terás o teu desejo, mas poderás dominá-lo. Mas a gente pode controlar essa fé, pode dominar os vícios, né? Combater os vícios. Quando Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para combater suas más inclinações, né? Então, como diz aqui, nós podemos dominar os vícios, né? Então, tudo depende do nosso esforço. Não quer dizer que a pessoa é má que vai ser sempre má, mas ela pode fazer os esforços para o bem, ela pode mudar, né? Para o bem. Basta querer. E no 8 diz assim, ó, e disse Caim a seu irmão Abel, saiamos, e quando estava no campo, Caim se ergueu contra o seu irmão Abel e o matou. Então aqui acontece o primeiro assassinato da Bíblia, né? E disse Caim a seu irmão Abel, vamos saiamos, e quando estavam no campo, Caim se ergueu contra o seu irmão Abel e o matou. Em vez de Caim consertar o seu proceder, ergue-se e agradecer a Deus pela oportunidade. Chamou seu irmão para sair com ele e cometeu o primeiro assassinato. O campo aqui seriam as nossas vidas aqui no campo terrestre, né? Seriam as experiências do campo. E daí, durante as experiências da vida, da nossa reencarnação aqui, a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente aprende na doutrina espírita que existe a lei de liberdade. E a gente tem a opção, a gente segue o caminho do bem, ou então a gente acaba matando o bem, né? A gente acaba matando as coisas boas, né? Deturpando, né? Errando. Pecando, como diz ali, errando o alvo, né? Fazendo os erros que todo mundo, a maioria ainda comete, né? De viver uma vida materialista, né? Somente as coisas materiais, e aí deixando o espiritual de lado, né? E aí então isso significa esse Caim matando o Abel, né? Aí tem até o 8, aí agora tem um comentário aí, né? Desse livro do Espírito Cecília, né? Nesta passagem está... Esta patente é a realidade do planeta Terra, mundo de expiação e provas. Hoje, estupefatos, presenciamos tanta violência. É o filho matando o pai matando o filho. Enfim, o homem pagando pelos seus erros. Neste capítulo de Gênesis, muita revelação nos é dada e podemos compreendê-la lendo e estudando a Bíblia. Ela está falando dos erros, assim, no que a gente vê mesmo, né? Que a humanidade comete, né? Hoje. Inclusive, não só a morte psíquica, né? Que a gente comenta, assim, da morte espiritual, né? Simbólica, mas também a morte que a gente vê hoje, infelizmente,
né, mortes assim, irmãos matando irmãos, né, matando pais, pais matando filhos. Também isso acontece bastante, né? Mas tudo isso é fruto do mau proceder, né? Das nossas escolhas que a gente faz, né? De escolher o mal, né? Deturpando o bem que está para se fazer ainda, né? Está para ser praticado bem, né? Ou seja, praticando as virtudes que Jesus ensinou, as leis divinas. E aí o ser humano vai matando isso, vai deixando de lado, né? O que vocês querem comentar sobre aí? Aqui está falando das palavras, traduzindo as palavras. Não tem muito. Não. Aqui, ele basicamente as palavras, uma parte que eu achei aqui que era até da 4.5, né? Ele fala o seguinte, explicando, né, o porquê que um foi aceito e o outro foi negado, né? Então ele comenta aqui que Abel ofereceu seu sacrifício motivado pela fé, ou seja, um resultado de uma autêntica espiritualidade e em legítima obediência a Deus. Quanto a Caim, esse fator se fez ausente, e suposto seu sacrifício realmente não visava honrar a Deus. Ele estava apenas cumprindo um dever e não estava ocupando em adoração a Deus. E ali nessa parte que ele fala de morte e matou e campo, acho que bem que nem comentou, né? A primeira parte seria fazer as coisas, porque o Abel ele era mais simples, né? Se for reparar, o homem do campo ele é mais simples que um agricultor, né? Mas o que ele fez foi mais de coração, né? De ter a vontade de acreditar naquilo. E quando teve essa parte de Caim o matou, seria também quando a gente nega algumas questões, né? A gente sabe que é certo e a gente não pratica. Também seria um tipo de morte, né? Porque às vezes tu não praticar para fazer o mal, basta não praticar o bem, né? Isso. Então seria também a gente poderia trazer também como uma morte. Uma morte psíquica. Às vezes isso acontece, eu digo por eu mesmo. Às vezes a gente faz alguma coisa e ainda a gente tem aquele erro ainda de fazer. Não, eu vou fazer isso para tentar agradar a Deus. Né? Isso aí também, acho que também é, de certa forma, uma morte, né? Porque tu não pode, tu tem que fazer espontaneamente, não pode ficar pensando, eu vou fazer negociar, porque Deus vai barganhar com Deus, né? Então... Isso a gente não deve jamais fazer, né? A gente deve fazer aquilo que a gente realmente quer fazer, né? Agora, se eu vou fazer pensando, eu vou fazer isso porque Deus está vendo, vai... Né? A gente tem que fazer de coração, né? Fazer bem. E a gente tem esses dois lados dentro de nós, é essa casa mental que todos nós temos, a gente tem esses dois, né? A maioria de nós ainda dá vazão ao Caim, né? As coisas erradas. Mas nós temos o Abel dentro de nós que está para ser trabalhado ainda. Que a gente aprende na doutrina espírita, na casa espírita, a fazer o bem, né? E fazer bem. Então, isso nós aprendemos a desenvolver esse lado Abel, que está morto dentro de nós, né? Porque Caim matou o Abel, entendeu? Então ele está aguardando esse despertar. E o que a gente faz na casa espírita é o despertar das consciências, né? Então esse é o maior trabalho dentro da doutrina espírita, despertar as consciências para a realidade da vida, a verdadeira felicidade, para sair das ilusões de achar que a vida é só, né, comer, dormir, né, e trabalhar, ganhar muito dinheiro, viver só as coisas do mundo, né? Não, há o lado principal, que é o lado do Abel, que está deixado de lado, né? Por isso que Abel está morto. Por isso que Caim matou Abel, né? Mas é essa morte psíquica, está aguardando novamente essa sementinha ser despertada de novo. Por isso os mortos vão levantar dos caixão. Não, está aguardando essa ressurreição do Abel, né? É esse Abel que está sendo aguardado ressurgir novamente, ressuscitar.
para a verdadeira vida. Né? Aí aqui fala, Deus ofereceu, o qual, por sua vez, se tornou em ódio, assassino junto com plano ardiloso. No campo, um dia, a ação má foi executada. Caim matou Abel deliberadamente, sem provocações. Essa parte fala. Mas é isso aí que a gente comentou, né? Verdade. Está mais ou menos nesse sentido. Então vamos para o 9. Ali no 9 diz assim: disse Deus a Caim: onde está o teu irmão Abel?